Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai resolver 12 exercícios, certo? Ainda sobre o mesmo tópico: átomos, moléculas e íons. Na descrição do vídeo eu vou deixar algumas recomendações. Espero que todos gostem, né, da minha explicação e caso queiram deixar algum feedback, algum comentário, sei lá, de melhoria ou do que eu poderia ter feito diferente, ou até uma outra forma de responder a questão. Vocês podem deixar nos comentários do YouTube, beleza? Então, vamos começar a primeira resolução. Tá muito branco aqui? Eu tô achando que tá muito branco, mas enfim. O enxofre ocorre naturalmente na forma de dois isótopos, que é o enxofre 31 e o enxofre 32. Quantos nêutrons estão em cada um desses isótopos? Bom, quando a gente fala de enxofre 31 e enxofre 32, a gente está falando do quê? A gente está falando do número de massa do enxofre, certo? E o número de massa do enxofre é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons de um dado elemento é a identidade do elemento, não muda, não muda. O enxofre 31, o enxofre 32, o enxofre 50, o enxofre 1000 se existisse, né? Todos têm o mesmo número de prótons. E quando átomos têm o mesmo número de prótons, mas números diferentes de nêutrons, a gente chama esses átomos de isótopos, certo? Então, para resolver essa questão, você deve ir na tabela periódica, olhar o número de prótons do enxofre, certo? E através da equação do número de massa, descobrir o número de nêutrons. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu sei que o número de prótons do enxofre é 16. Então, se o número de prótons do enxofre é 16, e eu tenho dois tipos de enxofre, que é o enxofre 31 e o enxofre 32, então 31, né, que é o número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons é constante, né? Então 31 é igual a 16 mais o número de nêutrons. Logo, o número de nêutrons para o enxofre 31 é igual a quanto? É igual a 15. Porque 15 mais 16 é igual a 31. Tá. E para o enxofre 32, né? 32. Bom, 32 é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons é o mesmo, né? 16, e o número de nêutrons é a variável. Logo, eu sei que o número de nêutrons é igual a 16, porque 16 mais 16 é igual a 32. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Próxima questão. Questão 2. Qual a fórmula molecular correspondente à estrutura da molécula de aspirina abaixo? Entre parênteses. Nessa estrutura, o carbono está na cor preta, o hidrogênio branco e o oxigênio é vermelho. Então, só para anotar aqui, o carbono na cor preta, certo? O hidrogênio, né, na cor branca, ele é branco, né? E o oxigênio vermelho. Beleza? Então, como é que eu resolvo essa questão? Só basta contar, tá? Só basta contar. Tá, mas qual átomo eu vou contar primeiro? Bom, aqui a gente vai utilizar uma estratégia de resolução. Como vocês podem ver, o carbono ele nunca se repete. Mas se vocês observarem rapidamente o hidrogênio, vocês vão perceber que o hidrogênio na alternativa B é igual ao número de hidrogênio da alternativa D. Então, caso a gente começasse por o hidrogênio e a gente encontrasse o valor 5, a gente estaria em dúvida, né? Tipo, B ou D, qual dos dois? O oxigênio, mesma coisa, ó. O oxigênio se repete na E e na C e na A. Então, se a gente encontrasse o número 4, a gente ficaria em dúvida entre três alternativas. Agora, encontrando o número de carbonos, a gente já acharia a resposta. Por quê? São todos diferentes, né?
O A é diferente do B, que é diferente do C, que é diferente do D, que é diferente do E. São todos diferentes. Então eu vou contar o número de carbonos. Então, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Acabou. A resposta certa é a alternativa E. Beleza? Próxima questão. Questão 3. Qual das seguintes correlações está incorreta? Bom, vejam bem. Para que vocês possam responder essa questão, é necessário saber a localização dos elementos na tabela periódica. Beleza? Então, para isso, eu deixei na descrição do vídeo algumas recomendações de tabelas periódicas que vocês podem acessar para responder essa questão. Eu não vou utilizar uma tabela porque eu já sei onde os elementos estão localizados. Mas caso vocês não saibam e queiram ter acesso a uma tabela periódica, eu vou deixar duas recomendações que são ótimas tabelas. Tudo bem? Então vamos lá, responder a questão 3. O cálcio é um metal alcalino terroso? Sim, o cálcio é um metal alcalino terroso. Está na família 2A, né? Grupo 2 da tabela periódica. O telúrio é um calcogênio? Sim, o telúrio é um calcogênio. Está na família o quê? 6A da tabela periódica, grupo 16. O radônio é um gás nobre? Sim, é um gás nobre. Está na família 8A, né? Grupo 18. Eu buguei aqui. Família 8A, grupo 18. O estrôncio é um metal alcalino? Não, o estrôncio não é um metal alcalino. É um metal alcalino terroso. Está na família 2A, né? Grupo 2 da tabela periódica. Então, essa resposta ela está errada, logo é a alternativa correta. Tá? Mas vamos continuar. O iodo é um halogênio? Sim, o iodo é um halogênio. Está na família o quê? 7A. Grupo 17 da tabela periódica. E a título de curiosidade, né, para que vocês possam saber os elementos da família 2A, do grupo 2, né, os metais alcalinos terrosos, tem uma frasezinha que vocês podem decorar, né? Eu, inclusive, aprendi com um professor do YouTube chamado Humberto Manarino. Enfim, eu aprendi com ele, né? E eu vou repassar para vocês. A frasezinha Bela Magnória casou com o senhor Barão Ratôncio. Vou repetir. Bela Magnória casou com o senhor Barão Ratôncio. Ou seja, vou colocar outra coisinha aqui, calma aí. Vou apagar aqui. Pronto. Olha aí, viu? A sequência é... Cadê o lápis? Aqui. Berílio, magnésio, cálcio, né? Estrôncio, bário e rádio. Ou seja, Bela Magnória casou com o senhor Barão Ratôncio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Próxima questão. Questão 4. Qual dos seguintes elementos é um metal? Bom, para resolver essa questão é necessário o conhecimento da tabela periódica. Show? Na descrição do vídeo deixei algumas recomendações de tabelas periódicas que vocês podem acessar e, se quiserem, né, dê uma olhada lá no vídeo. No caso, na descrição do vídeo. Tá? Beleza. Questão 4. Né? Vamos lá. Alternativa A. O silício, ele é um metal? Não, o silício não é um metal. O silício, ele é um semimetal. Né? A posição dele na tabela periódica é período 3, grupo 14. Então, o silício está no período 3. Né? Vou chamar período 3, grupo 14. Tá? O fósforo, ele é um metal? Não, o fósforo não é um metal. O fósforo é um não metal. Tá? Então, o fósforo ele é um não metal. Tá, qual o período do fósforo? O período do fósforo está no período 3, também na tabela periódica, no grupo 14. Ou melhor, no grupo 15, tá? No grupo 15 da tabela periódica. Então, fósforo, período 3, grupo 15, ele é um não metal. O selênio, bom, o selênio ele também é um não metal. Tá? O selênio está no período 4, no grupo 16, família 6A. Então, o selênio é um não metal.
período 4, grupo 16. O enxofre também é um não metal, Tá no período 3, no grupo 16. Então, o enxofre é também um não metal, tá? Então, período 3, grupo 16. E por último, né, o cálcio, já vou marcar como errada, mas o cálcio, não, eu vou marcar como certo, né? O cálcio ele é um metal, tá? Ele está na família 2A, né, grupo 2 da tabela periódica, no período 4. Então, P2, grupo... P2 não, P4, eu troquei agora, ó, P4, grupo 2, família 2A. Show? Então, a resposta certa é o cálcio. Qual é o número de massa, no caso, questão 5. Qual é o número de massa de um isótopo de mercúrio que tem 121 nêutrons? Como eu já expliquei para vocês nas outras questões, um isótopo é um mesmo elemento, porém com número de massa diferente. Quando a gente fala de mercúrio, sei lá, mercúrio 200, mercúrio 201, mercúrio 202, esse valor, né, ele é o número de massa. E o número de massa a gente descobre através de uma equação que nada mais é do que a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de massa, que eu vou colocar como sendo Nm, tá? É o número de prótons igual a P, mais o número de nêutrons, beleza? Então, se aqui o mercúrio, lembrando, o mercúrio, ele tem 80 prótons, certo? Ele está no período 6, no grupo 12 da tabela periódica. Então, confiro aí. Ele tem 80 prótons. Se ele tem 80 prótons e 121 nêutrons, logo, né, 80 mais 121, logo eu posso afirmar com certeza que o número de massa do mercúrio com 121 nêutrons é 201. Alternativa D, de dado. Próxima questão. Questão 6. Quantos nêutrons existem no núcleo de um átomo de prata 109? Bom, novamente, prata 109, prata 108, esse 108, 109, 1000, 2000, sei lá quanto, representa um número de massa. O número de massa nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons. A prata está no período 5, no grupo 11 da tabela periódica. Ela apresenta 47 prótons. Então, se a prata ela apresenta 47 prótons, né? Então, a prata ela apresenta 47 prótons e o número de massa dela é igual a 109, logo o número de nêutrons nada mais é do que 109, né? Que é o número de massa, mais o número de prótons, ou melhor, igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons nada mais é do que 109 menos 47. 109 menos 47, fazendo um rearranjo aqui, né? É 100 menos 40, certo? 100 menos 40, mais 9 menos 7. 100 menos 40 dá 60. Mais 9 menos 7 dá mais 2. Então, N é igual a 62. Resposta certa, letra B. Tudo bem? Então, espero que todos tenham entendido. O número de nêutrons é igual a 62. Questão 7. Se 50 gramas de carbono combinam-se com 10 gramas de hidrogênio para formar um composto, isso significa que qualquer amostra desse composto irá conter X partes de carbono e Y partes de hidrogênio em massa. Tá? Escolha uma alternativa. Bom, isso aqui é uma relação de proporcionalidade, certo? Então, se 50 gramas de carbono está para 10 gramas de hidrogênio, então a relação entre carbono e hidrogênio é de 5 para 1.
tá? Muito fácil. Só a gente dividir aqui, né? 50 por 10. Aqui é carbono e aqui é hidrogênio. Então, corta, corta. Fica 5 carbonos para cada um hidrogênio. Resposta certa, letra E. Letra I, né? Para quem chama de E aqui, a gente chama de E. Enfim. Próxima questão. Questão 8. Tipicamente, a massa de um átomo de um elemento em gramas é aproximadamente parará, pororó, gramas. Bom, nessa questão ele não especificou qual elemento que ele queria que a gente trabalhasse, certo? Eu vou trabalhar com o carbono. E um detalhe, percebam, nas alternativas há uma discrepância de valores. Por exemplo, na alternativa A, a gente tem 10 a menos 32. Na alternativa B, 10 a 23. Na alternativa D, 10 a menos 22. Então, se eu encontrar um valor com uma casa decimal a mais ou uma casa decimal a menos, não vai alterar o resultado, porque ele quer um valor aproximado. Então, eu vou calcular a massa em gramas para um átomo de carbono. Show? Vamos lá. Eu sei que 12 gramas de carbono, né, equivale a 6 vezes 10 a 23, aproximadamente, né, átomos de carbono. Então, 12 gramas de carbono é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. 12 gramas, né, equivalente a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, um átomo de carbono, perdoem a letra, por favor, é que é horrível digitar, escrever com o mouse. Um átomo de carbono tem quanto de massa? Né? A gente pode corta átomo, a gente vai encontrar aqui 6 vezes 10, não, no caso aqui eu vou encontrar 12 dividido por 6 vezes 10 a 23, né? 12 gramas. Então, vamos encontrar que é 2 vezes 10 a menos 23. Como ele quer saber a ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza nesse caso é 10 a menos 23. Então, qual a alternativa que, que é mais próximo de 10 a menos 23? 10 a menos 22. Então, a alternativa correta, letra D. Show? Próxima questão. Questão 9. Todos os seguintes elementos, exceto tarará, são metalóides. Escolha uma. Bom, metalóides é um nome antigo para semimetal, tá? Então, você pode chamar de semimetal ou de metalóide. Então, para resolver essa questão, tabela periódica em mãos. Rimou. Parará. Que pior que foi na hora, pô. Eu falei isso na hora e rimou. Enfim. Vamos lá? Tá. Alternativa A. Bom, o primeiro composto aqui da alternativa A é o arsênio. Tudo bem? O arsênio está no período 4 do grupo 15. Período 4 do grupo 15. O arsênio, ele é um semimetal. Então, aqui está certo, né? Não é a alternativa errada. O silício. O silício, ele é do P3, né? É do período 3 e do grupo 14. Então, ele é um semimetal. Logo, também está correto. Logo, não é a alternativa correta. Ou seja, o errado. Enfim. Tá. O galho. O galho aqui, ele é do período 4, do grupo 13. O galho, ele não é um semimetal. Ele é um metal de pós-transição. Se ele é um metal de pós-transição, né? Logo, ele não é um metalóide. Então, está errado. Logo, a alternativa correta é a letra C. Mas vamos continuar. O germânio. Bom, o germânio ele é do período 4 do grupo 14 e ele é um semimetal. Então, está correto. E o boro, ele é do período 2 do grupo 12, do grupo 13, logo ele é um semimetal. Então, questão 9, letra C. Próximo, um íon elementar, questão 10, né?
Um íon elementar tem 22 prótons, 20 elétrons e 25 nêutrons. O isótopo é... Bom, como eu já falei para vocês, né, isótopo é um mesmo elemento, porém com número diferentes de nêutrons. Tá? Então, digamos que a gente não saiba qual é o elemento. Qual é o elemento? Tá? Então, a gente tem um elemento X qualquer. Para eu saber qual é o elemento que eu estou tratando na questão, né, eu vou na tabela periódica e vejo o número de prótons correspondente para o elemento. Então, eu sei que esse elemento tem 22 prótons. Logo, se esse elemento tem 22 prótons, eu sei com certeza que ele é o... Cadê o lápis? Está aqui. Ele é o titânio, já que o titânio tem 22 prótons. Show. Tem 20 elétrons. Ora, se o elemento tem 20 elétrons, mas ele tem 22 prótons, então o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Logo, ele tem uma carga positiva de mais 2. Tá? Carga positiva de mais 2. Beleza. E tem 25 nêutrons. A gente sabe que o número de prótons mais o número de nêutrons é igual ao número de massa. Então, 22 mais 25 é igual a 47. Logo, o elemento que está sendo tratado na questão é o titânio 47. O cátion titânio 47, né, com carga mais 2, que é a alternativa A. Show? Próxima questão. Questão 11. Um íon elementar tem 34 prótons, 36 elétrons e 45 nêutrons. O isótopo é... Bom, quando a gente fala de isótopo, o que é um isótopo? Né? Isótopo é um mesmo elemento, porém com número de nêutrons diferentes. Beleza? Esse número de nêutrons diferentes reflete em um número de massa diferente. Esse número de massa é aquele valor que a gente fala, por exemplo, enxofre 31. Esse 31 é o número de massa do enxofre. E o número de massa nada mais é do que a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Então, na questão, a gente está trabalhando com um elemento que tem 34 prótons. Se ele tem 34 prótons, então, olhando na tabela periódica, eu sei que ele é o elemento selênio. Tá? Selênio que tem 34 prótons. Beleza, mas ele tem 36 elétrons. Ora, se ele tem 36 elétrons e 34 prótons, então ele tem mais elétrons do que prótons. Se ele tem mais elétrons do que prótons, a carga dele é negativa e tem uma carga de menos 2. Então, é um ânion com carga igual a menos 2. Tá, mas e o número de massa? O número de massa é o número de nêutrons mais o número de prótons. Como eu tenho 45 nêutrons e 34 prótons, o número de massa correspondente é 79. Então, o elemento que eu estou trabalhando nessa questão é o selênio 79 com carga menos 2. É um ânion, beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. C de casa. Questão 12 e última. Um químico em outro planeta realizou a experiência da gota de óleo Millikan e mediu as seguintes cargas em unidade de seu planeta para a carga, o bote. As medições foram 2,62 vezes 10 a menos 13 bots, 3,93 vezes 10 a menos 13 bots, 6,55 vezes 10 a menos 13 bots. Aí a pergunta é, qual é a carga do elétron em bots? Bom, e tem 5 alternativas, né? Vejam bem, qual é a lógica dessa questão? Tinha um químico, ele estava em outro planeta, e aí ele foi medir a carga dos elétrons. Vamos pensar aqui no exemplo hipotético, tá? Sem trabalhar com números complexos. Vamos, sei lá, digamos que na primeira medição o químico ele encontrou 3 bots de carga. Então ele foi lá, anotou 3 bots. Na segunda medição ele encontrou 5 bots. Anotou. Ele encontrou 9 bots na terceira medição. Anotou. Ele encontrou 11 bots. Anotou. Ele encontrou 15 bots. Anotou. 17 bots. Anotou. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 e por aí vai. Ele foi fazendo várias medições.
e viu que os números aumentavam de 2 em 2. Cada vez que adicionava um elétron, aumentava em 2 bots. Então ele pensou, calma aí, se eu adiciono um elétron, o valor aumenta em 2 bots. Se eu adiciono 2 elétrons, aumenta em 4 bots. Se eu adiciono 3 elétrons, aumenta em 6 bots. Ora, a carga do elétron só pode ser 2 bots. Entenderam? A mesma lógica se aplica para essa questão. Na primeira medição, ele encontrou 2,62 vezes 10 a menos 13 bots. Na segunda medição, ele encontrou 3,93 vezes 10 a menos 13 bots. Tá? Qual foi a diferença entre a segunda medição e a primeira medição? A diferença foi de 1,31 vezes 10 a menos 13 bots. Tá? Logo, a alternativa correta é a letra B. B de bola. Aqui é a quinta medição, tá? Essa é a quinta medição. Então, vamos fazer só para a gente ter certeza que 1,31 vezes 10 a menos 13 bots é a unidade elementar do elétron, né? A carga elementar do elétron. Então, 1,31 vezes 5 dá quanto? Vou fazer aqui, né? 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Tem uma vírgula aqui, beleza? Desce a potência, então fica 6,55 vezes 10 a menos 13, que é o que ele encontrou na quinta medição. Alternativa correta, letra B. Até a próxima. Curtam aí se vocês gostaram. E qualquer coisa, sei lá, se vocês descobriram outra forma de resolver alguma das questões anteriores, comentem que eu vou dar uma olhada e eu vou, assim a gente vai se ajudando, né? Até a próxima. Tchau.